Apocalipse de João. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Apocalipse de João. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o nosso título é Introdução à Revelação. E Introdução à Revelação porque o livro de Apocalipse, na verdade, em inglês, tem o nome, traz o nome de Revelação. Revelação. E
Por essa razão, nós vamos tratar assim. Então, é um livro, revelação de Jesus Cristo. Tá? Não é um livro escondido, não é um livro inacessível, não é um livro que não tenhamos possibilidade de estudar. Tá? Ele é uma revelação. E se é revelação, é para nós e para os nossos filhos. Né? E nós vamos ver na revelação inicial que os versos 9 a 20 oferecem-nos um quadro da pessoa de Jesus Cristo, a visão da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Ok. E então mantenham a Bíblia de vocês abertas aí, as Bíblias abertas no capítulo 1 de Apocalipse, os versos 9 até 20, diz que vamos tratar inicialmente, né? A revelação de Jesus Cristo. E este, então, livro mostra o final da história, história da igreja, a história do povo de Deus, a história da criação de um povo, que desde o Éden, Deus está trabalhando. Desde Adão, Deus está trabalhando na formação de um povo. Deus sempre trabalhou na formação de um povo. E os problemas lá do início do livro de Gênesis, o problema é o pecado. E ainda hoje, o problema do ser humano é o pecado. E o remédio, a solução para o problema lá nos dias de Adão, depois da queda, a solução foi acreditar no Messias que haveria de vir. E a solução hoje para o pecado é também acreditar no Messias que veio. Então, o problema é o mesmo, o Salvador é o mesmo, e Deus está trabalhando com o seu povo em todo esse tempo, formando esse único povo. Nós pertencemos, portanto, à igreja de Abraão, pertencemos à igreja de Moisés, de Davi, e temos uma longa herança. Algumas interpretações bastante comuns do livro de Apocalipse que nós precisamos de considerar no início do nosso estudo. Há uma interpretação do livro de Apocalipse que é chamada de conceito idealista. O que é um conceito idealista? Ele interpreta o livro como uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Tá? Bom, deixa eu dizer desde o início que isso não existe. O que a Bíblia fala lá no Salmo 93, e também fala no Novo Testamento, é que reina o Senhor reina, e Satanás, para fazer qualquer coisa, tem que ter a permissão de Deus. Isso é muito claro. Não existe uma batalha entre o bem e o mal. Deus, se ele quisesse, bastaria uma vontade dele para que Satanás deixasse de existir. Então, esse conceito é insustentável. Dizer que existe uma batalha entre o bem e o mal é colocar ambos no mesmo nível e com o mesmo peso. Não é? Deus é Deus e basta a sua vontade. Ele prevalece sobre tudo e todos. Então, este não é um conceito sustentável. Há um conceito preterista. Preterista tem que ver com o passado, já mencionei isso. E esse conceito focaliza no primeiro século, vendo a queda de Jerusalém como o contexto das profecias deste livro. E este conceito acha que tudo já aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo. Não tem mais nada para acontecer e todas as profecias já se cumpriram. Bem, este conceito também é insustentável, porque acreditar nele vai gerar problemas com a nossa crença na volta de Jesus Cristo. E a Bíblia menciona isso em todo lugar, não é?
E há um conceito chamado de conceito histórico. O que é o conceito histórico? Ele vê as profecias como descrevendo o curso da história. E ele menciona, então, ou faz uso, então, de acontecimentos em toda a história. Então, o livro de Apocalipse seguiria esse conceito histórico e vê as profecias como descrevendo, então, o curso da história. A mim, A mim me parece o conceito mais sustentável de todos eles. Há um conceito futurista, que é o seguinte: ele defende que os eventos do livro são coisas de um tempo futuro e de uma tribulação, grande tribulação, seguida da segunda volta de segunda vinda de Jesus Cristo. E esse é o conceito conhecido também como dispensacionalismo pré-milenista, tá? Então, dentre esses conceitos, eu acho muito mais sustentável e bíblico o conceito histórico, tá? Que apresenta as profecias como se cumprindo na história, como se cumprindo na história. Bem, e também eu acho que uma das coisas essenciais para se entender o livro de Apocalipse é a estrutura do livro. É preciso compreendermos a estrutura do livro. A parte introdutória eu tenho, depois as cartas às igrejas, e nessa parte introdutória eu tenho um quadro de Jesus Cristo, depois então temos as cartas às igrejas, as 7 igrejas, por que são 7? Depois nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, é uma série de 7, não é? E nós temos 2 mulheres, como as duas tendo o nome de cidade, uma chamando-se Babilônia e a outra chamando Nova Jerusalém. As duas representam a igreja, uma é a meretriz, a igreja falsa, e a outra é a noiva de Cristo, a Nova Jerusalém, certo? E nós temos os novos céus e a nova terra. Tá? Então, assim, com essa ideia geral do livro de Apocalipse. Bem, então essa é a estrutura. O capítulo de 1 a 3, nós temos uma visão de Jesus e as 7 cartas às 7 igrejas. E cada uma termina com a promessa da segunda vinda. E essas promessas vistas nas cartas são muito importantes. Só o vencedor recebe promessa. Só o vencedor terá bênçãos futuras e entrada no reino celestial. Só o vencedor. E quando nós lemos lá na primeira carta de João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, ele diz que o vencedor é aquele que acredita em Jesus Cristo. Então, se você acredita em Jesus Cristo, você é um vencedor. E é para você essa promessa. E essa é a razão porque só o vencedor tem promessa das cartas às igrejas. Porque todo aquele que crê em Jesus, esse aqui faz parte do povo de Deus. Ok, e então quando eu chego ao capítulo 4, João é convidado a subir para o reino celestial, para o céu, e então começa uma outra etapa no livro. E nós temos assim no início do verso 1 aí: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Tá? Essa expressão é um divisor no livro, na língua grega, e é bastante interessante. Caidon,
depois dessas coisas, então, metatalta, caído, eu vi, né? São coisas que ele viu lá. Então, isso está no capítulo 7, do capítulo 4 até o capítulo 7. É o trono de Deus, apresentado aí no capítulo 4, e o rolo com 7 selos, aí apresentado. E Cristo termina no capítulo 7 com Cristo enxugando toda a lágrima, não é? Depois eu tenho os capítulos 8 a 11, 7 trombetas, e Cristo reinará para sempre e sempre, até lá no capítulo 11, verso de número 15. E então eu tenho o capítulo 12 a 16, que é Cristo e o dragão e as 7 taças, e termina lá com a queda das nações, e com a expressão está feito, lá em 16, 17. É importante dizer desde já que as trombetas são um sinal do juízo, mas ainda não é uma coisa definitiva do ponto de vista de Deus. E as taças, sim, vocês verão, quando chegarmos a elas, são julgamentos definitivos, né? Não tem mais recurso quando ele derrama as taças. Ok. Depois nós temos no capítulo 17 até o capítulo 19 a meretriz sobre 7 montes, 7 montanhas, e também a noiva. E nós temos, a partir, lá no 9:16, o cavaleiro do cavalo branco que volta lá. E no capítulo 20, nós temos o rei que reina. E essa sessão é só do capítulo 20, é um julgamento e o lago de fogo. E a conclusão, novos céus e nova terra. Eis que cedo venho. Essa é a nossa conclusão, é a conclusão do livro, né? Nós consideramos que essa divisão, chamada de paralelismo progressivo, é bastante interessante e atende bem e oferece uma boa estrutura para estudarmos o Apocalipse. Há alguns argumentos em favor desse paralelismo. Primeiro, é que diferentes seções atribuem a mesma duração ao período descrito. E a gente vai tratar de cada coisa, e aqui vai só mencionar, por exemplo, em capítulo 11, os versos 2 e 3, fala de 42 meses. 42 meses é o mesmo que 1.260 dias. E se você comparar com 12:6 e com 12:14, 3 anos e meio, que também igual a 1.260 dias. E as 3 designações, 42 meses, 1.260 dias, e depois um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são equivalentes exatos. Então, isso mostra que há um paralelismo mesmo no livro. E nós vamos ver isso ao começar cada sessão, cada um desses paralelos. E você pode observar também que a primeira trombeta, lá em 8, capítulo 8, verso 7, afeta a terra. E o mesmo que a primeira taça, no capítulo 16, no verso 2. E a segunda trombeta afeta o mar, o mesmo que a segunda taça. E assim continua o paralelismo até o final do livro. E eu estou dando aqui algumas ideias bem gerais, mas ainda não estou estudando o texto, e é lá que nós vamos explicar cada uma dessas coisas. Mas as 7 sessões estão colocadas em ordem crescente, e o livro revela um progresso gradual à medida que nós vamos nos aproximando do final do livro. O juízo final é, primeiramente, anunciado, depois é apresentado e, finalmente, ele é descrito nessa sequência. O livro do Balkham apresenta essa introdução aqui, e eu tomei a liberdade de traduzi-la para vocês,
essa introdução, e essa seria mais ou menos a estrutura de Apocalipse. Aí você pode tirar, e esse estudo nosso de Apocalipse vai requerer muita dedicação de estudo individual em casa, conferindo essas passagens aí. Então, nós temos introdução, em 2, de 1 a 8, e depois temos conclusão lá no final também, tá? E tudo muito claro aí nessas considerações aí apresentadas aqui no nosso quadro aí de estrutura do Apocalipse. Essa estrutura é literária, então não há muita coisa a discutir nessa estrutura aí. Como eu já disse, o problema está na hora que viermos a estudar, a entrar nos textos propriamente. Ok, os números aí que são usados em Apocalipse, talvez a gente precise de ter alguma ideia, principalmente de alguns números, como o número 4, o número 7, o número 10, o número 12 e os múltiplos deles. São coisas importantes que vão influenciar no entendimento de Apocalipse. Bem, uma vez que há 4 pontos na bússola e 4 ventos na terra, como diz 7.1, capítulo 7.1, o número 4 parece representar o universo criado. Parece representar o universo criado. E os 4 seres viventes que adoram em volta do trono, lá no capítulo 4, os versos 6 a 9, parecem simbolizar toda a criação animada com sua dependência do Criador. Por que eu estou dizendo que parece significar isso? Porque quando estudarmos o texto, nós veremos o que ele significa e argumentaremos ali para ver o que significa. Mas, por enquanto, nós estamos só dizendo que isso parece significar. Ok, o número 7 parece, então, significar completude e perfeição. Provavelmente porque a história da criação cobre 7 dias no livro de Gênesis. E as 7 igrejas da Ásia, portanto, embora históricas, também elas representam a igreja na sua totalidade. Este simbolismo sustenta o ponto de vista de que cada um dos 7 de Apocalipse apresenta um retrato completo do mundo, visto de um ângulo particular. E também sugere a interpretação do número da besta em 13:18, que é 666. Se 7 é completude e perfeição, 666 indica a total imperfeição, para parecer, que pretende parecer diferente, algo perfeito, mas é notoriamente deficiente. O número 12 é o número do povo de Deus. O número 12 é muito importante, é o número do povo de Deus, porque houve 12 tribos no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento. Os 24 anciãos assentados em volta do trono devem, portanto, simbolizar a igreja adoradora de ambos os testamentos. Tá? Estou dizendo novamente, estou usando essa terminologia, devem simbolizar, parecem ser, porque ainda não estudamos o texto. E esse simbolismo figura, então, na descrição da Nova Jerusalém, lá em 21, 12 a 14. E o número 10 parece indicar o soberano conhecimento e o propósito de Deus. Os cristãos de Esmirna terão uma tribulação de 10 dias, sugerindo que a extensão da perseguição é determinada por Deus.
De modo semelhante, os 10 chifres e coroas da besta, capítulo 13, verso 1, comparado com 17, 12, sublinham a soberania final de Deus sobre os poderes do mal. E a mesma ideia é transmitida quando outro número é multiplicado por 10. Por exemplo, lá os 144.000, e 7, 4 e 14, 1, seria 12 vezes 12 vezes 1.000, e claramente representa todo o povo de Deus redimido de ambos os testamentos, cuja extensão é exatamente conhecida por ele. E do mesmo modo, os 1000 dias de Apocalipse 20, capítulo 2, 20, verso 2 até 4, 2 a 4, né, e verso 7 também, 20 versos 2 a 4 e verso 7, devem quase certamente ser entendidos para simbolizar um longo e não específico período, cuja exata extensão é determinada por Deus. Nós não sabemos qual é a exata extensão, né? Nós estudaremos a passagem e, quando estudarmos, aí sim vamos entrar nos detalhes. Outro número importante, é claro, é o número 3,5, um período simbólico que João extraiu de Daniel, Daniel 7, 25, 9, 27, 12, 7. E este período pode ser considerado como 3 dias e meio, um tempo, tempos e metade de tempo também, ou então 42 meses, ou então 1.260 dias, e se o mês é contado como 30 dias, este período é o mesmo em cada caso. E ele parece ser a idade da nova aliança, todo o tempo decorrido entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. E quando a igreja dá testemunho e é perseguida, é nesse tempo, sendo confortada e alimentada por Deus em face da grande oposição que ela enfrenta. Né? Então, esses princípios gerais serão passados para vocês, todas essas coisas de que eu estou falando, para que vocês estudem detalhadamente depois, com paciência, essas anotações. Estão todas aí nos slides. Você pode estudar esses slides e cada um deles tem anotação embaixo. Você vai ver, tem muita coisa aí para você estudar. Ok, nós temos esse quadro aí de Jesus agora no capítulo 1, a partir do verso 9. É, contudo, importante considerar que jamais vamos conseguir entender o livro de Apocalipse, a menos que interpretemos à luz dos eventos contemporâneos à sua escrita. Devemos sempre perguntar como os primeiros leitores encaravam o livro, como eles entendiam o livro. O propósito imediato do livro era fortalecer o coração dos crentes do primeiro século. E por isso cada parágrafo está repleto de significado, de instrução e conforto para as 7 igrejas da Ásia. Os crentes estavam sendo perseguidos e mortos, e o sangue deles estava derramado. Você pode ver isso no capítulo 6, no verso 10, capítulo 7, verso 14, capítulo 16, verso 6, e assim por diante. E muitos foram decapitados. Antipas foi morto, João havia sido banido para a ilha de Patmos, o império estava contra o cristianismo, conforme expressou um estudioso desse tempo. Ele falou o seguinte: o Império Romano, poderoso em muitos sentidos, tinha entre suas práticas uma que se tornou a causa fundamental das grandes provações experimentadas pela Igreja no princípio. Essa prática era a adoração ao imperador, que obrigava
um crescente número de crentes a fazer uma escolha pública entre César e Cristo. Todas as épocas têm um teste equivalente para provar a verdadeira lealdade cristã. Para os cristãos do tempo de João, o teste era serem perseguidos e martirizados. Este era o teste para aqueles que receberam o livro de Apocalipse, para conforto deles. Então, nós precisamos também, para entender o livro de Apocalipse, ter em vista o contexto geral da Bíblia. O Apocalipse está imerso nos pensamentos e nas figuras do Antigo Testamento. Tá? Então, o Apocalipse é revelação, não é uma coisa escondida, não é uma coisa inacessível, não é uma coisa que não possa ser compreendida. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer, a palavra taxei, aí é que vão acontecer logo, daí a nossa palavra táxi, que é rápido, né? Tem um transporte rápido, por essa razão. Então, as coisas que devem acontecer em breve. E o que você faz com uma revelação? A única coisa que você faz com uma revelação, é olhar para ela, para procurar, então, entendê-la. Qual o seu significado? Então, nessa revelação, nós temos um quadro de Jesus Cristo. Agora, eu tomei a liberdade de anotar aqui para vocês, e eu vou só mencionar, mas há uma insistência muito grande em não se pregar no Antigo Testamento e não se usar o Antigo Testamento. E eu quero mencionar aqui para vocês, e eu fiz essas anotações do livro inteiro de Apocalipse, as referências que o livro de Apocalipse faz aos textos do Antigo Testamento. Primeiro, nós temos a descrição do Filho do Homem. Isso está em Daniel, no capítulo 7, capítulo 10, está em Ezequiel e assim por diante. Agora, o capítulo 2, nós temos as expressões aí de Apocalipse, como árvore da vida, paraíso de Deus, Balaão, Balaque, Jezabel, vara de ferro, são todas expressões do Antigo Testamento. O capítulo 3 de Apocalipse, nós temos o livro da vida e a chave de Davi. Isso em Êxodo 32, 33, Salmos 69, Malaquias 3, Isaías 22 e assim por diante. O capítulo 4 do livro de Apocalipse, nós temos um trono no céu e nós temos os 4 seres viventes. Isso está em Apocalipse 6:1, Ezequiel 1:26, enfim, 1:10, 10:14, tudo de Ezequiel. E o capítulo 5 mostra o rolo, o leão da tribo de Judá. Isso no livro é uma citação de Ezequiel 2:9, de Zacarias 5, de Gênesis 49 e de Isaías 11. O capítulo 6 do livro de Apocalipse, os cavalos e seus cavaleiros. Uma citação do Salmo 45, de 3-4, de Zacarias 1, 8 e 6:3, e mais ainda de Amós, capítulo 4, verso 6, 8, 9, 10 e 11, né? E depois o capítulo 7 fala dos servos de Deus selados na fronte e a bênção dos redimidos. Bom, isso está em Ezequiel. E eu anotei aqui para vocês, na verdade, todas as referências do Antigo Testamento. Em outras palavras, irmão, considera isso comigo, é importante. Se você tirar o Antigo Testamento de Apocalipse, sobra praticamente nada. E se você tirar o Antigo Testamento do Novo Testamento, não faz nenhum sentido mais.
Não sobra um texto que dê ligação, que forme corpo. O Antigo Testamento é tudo para entendermos o Novo Testamento. E o Novo Testamento também é tudo para entendermos o Antigo Testamento. Então, quem recebeu essa revelação foi João. E a Bíblia que ele usava era o Antigo Testamento. Por isso, está cheio aí no livro de Apocalipse citações do Antigo Testamento. Mas está cheio. E é importante que nós entendamos isso, que a Bíblia que João usou era o Antigo Testamento. E todo mundo que leu o Apocalipse conhecia o Antigo Testamento. Então, por isso que essa situação aí é descrita dessa forma. Então, veja aí, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele é que recebeu a revelação. Então, irmãos, a Bíblia só tem algum valor para nós se a lermos, se pregarmos para outros, e se outros ouvi-la de nós, e se ambos guardarmos a Bíblia, o seu ensinamento no nosso coração. Deus não criou o mundo e tudo que nele existe e deixou as coisas à sua própria sorte. Jesus voltará para consumar os seus planos. Cada guerra civil ou mundial, cada opressão causada pelo governo, cada oscilação da natureza, cada estado de calamidade que alguns países enfrentam, não são necessariamente causados por Deus. São apenas consequências da ambição e da crueldade dos homens. Deus permite que essas coisas aconteçam e não constitui surpresa alguma para aquele que é soberano da terra e do céu. E ele garante e assegura que em tudo isso o seu povo estará seguro. Como a gente pode ver no livro de Isaías, capítulo 10, versos 5 a 15, onde mostra Deus usando a Assíria, sem que a Síria entenda isso ou aceite isso. Né? Então, a igreja no século 21 precisa olhar para a história e tentar perceber o que Deus está fazendo na nossa época. Tudo o que acontece no mundo está cooperando para o dia em que Deus fará convergir todas as coisas para Cristo, como está lá em Efésios, no capítulo 1, no verso de número 10. Ok, mas vamos lá, são considerações assim que você vai ler e vai analisar pausadamente, pacientemente, e acredito que são coisas que vocês todos já ouviram. Então, quem recebeu a revelação? O que João diz sobre ele mesmo? Ele se apresenta como irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Muito importante isso aí. Ele nos coloca acima da igreja. Ele é irmão, igual. E ele diz também, companheiro na tribulação, estou passando por problemas como vocês, no reino e na perseverança. E eu também estou na mesma situação de vocês. Isso é muito importante. Se alguém quiser ter aceitação de um povo, ele tem que se colocar no meio deste povo, não é? E João fez isso. Eu sou irmão de vocês, eu sou companheiro na tribulação. João não se coloca acima de ninguém. E ele apresenta um vínculo comum com os leitores dele. E esse vínculo é Jesus. Vocês creem em Jesus e eu também creio em Jesus. E Jesus vai voltar para vocês, vai voltar para mim também. Então, nós temos a realidade desta revelação oferecida para João. E o texto diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo, portanto, é a palavra que Kyriakos, que é, portanto, domingo. E ouvi, acus, não é? É importante esse verbo em Apocalipse, como eidom, eu vi e ouvi. Ele diz, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí nomeia que as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas. Então, a revelação que foi dada a João, ela aconteceu na história e no tempo real. E Apocalipse não é semelhante àquela literatura que começa, era uma vez, não, não é. João estava em uma ilha de verdade, no mar Mediterrâneo, e ele recebeu uma mensagem que devia ser entregue às igrejas reais que existiam naqueles dias. Isso diz algo a você sobre o livro de Apocalipse. Esse livro está ligado à história. E se eu quiser entender esse livro, eu devo procurar saber alguma coisa no mundo daquela época. E as pessoas encontram todo tipo de dificuldade para entender Apocalipse, quando não respeitam o contexto histórico em que o livro foi dado. Elas começam a pensar em supercomputador, começam a pensar em mísseis nucleares, guerras mundiais, mercado comum europeu, e o livro de Apocalipse não trata de nenhuma dessas coisas. Não trata de nenhuma dessas coisas. É preciso entender o contexto histórico em que esse livro foi dado e para quem ele foi dirigido e com que propósito ele foi escrito. São regras essenciais de hermenêutica para se fazer um estudo exegético ou um estudo de teologia bíblica. Então, a realidade da revelação foi dada a João, recordando, e aconteceu na história e aconteceu no tempo real. João estava em uma ilha de verdade, uma ilha no mar Mediterrâneo, e ele recebeu uma mensagem que devia ser entregue às igrejas reais que existiam de fato naquela época. E este livro é ligado, portanto, está ligado à história. Então, quem quiser entender, tem que entender um pouco desse contexto histórico do livro, ok? Vamos mais um pouquinho. A origem da revelação, versos 12 a 13. Ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Bem, aí o número 7 aparecendo, né? Vi 7 candeeiros de ouro. Agora, se você olhar no capítulo 1 de Apocalipse, no verso de número 4 aí, do livro de Apocalipse, você vai ver uma referência também aos 7 Espíritos do Senhor. Bom, como é que nós entendemos esses 7 Espíritos do Senhor? O livro tem muita figura, o livro tem muito símbolo, então nós não podemos entender o livro. Não, não é assim. O livro usou como fonte e referência o Antigo Testamento. Então, quando você vai lá em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 2, você tem assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então, nós temos aqui 7 espíritos, representando e referindo-se à plenitude de Deus. E essa é uma revelação de Jesus Cristo, sobre quem estão os 7 espíritos de Deus. Significa a plenitude de Deus está sobre Jesus Cristo. Então, essa referência de 1:4 é uma referência a Isaías 11, no
verso 2. E aqui ele voltou-se para ver quem falava com ele, e voltando ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Filho de homem é um título que Jesus dava a si mesmo e é tirado do livro de Ezequiel, tá? E é um título que Jesus dispensava a si mesmo. E os 7 candeeiros, então, o que vem a ser isso? Então, João ouve uma voz como uma trombeta, e aparentemente a voz estava atrás dele, e eu não sei quanto a vocês, mas se uma voz como uma trombeta falasse atrás de mim, eu acho que eu me assustaria muito. E eu conheço alguns colegas que assustariam ainda mais do que eu, né? E eu acho que João também se assustou aqui. João virou-se esperando ver de quem era a voz que falava com ele, mas primeiro ele vê 7 candeeiros de ouro. Isso é importante. E você talvez se incline a não dar importância a esta frase, mas não deve fazer isso. Isso era importante também para João, pois ele menciona esses candeeiros no verso 13 e novamente no verso 20. Então vamos lá. João ouve uma voz como uma trombeta, e aparentemente a voz estava atrás dele. Isso é algo assustador, não resta dúvida. E tem 7 candeeiros. E João virou-se esperando ver de quem era a voz. Então ele viu 7 candeeiros de ouro. Isso tinha a ver com o templo. No tabernáculo original havia um candeeiro, lá em Êxodo 25, verso 31 a 37. E é daí a origem da revelação que veio para João. Então, o que ele viu foi mais ou menos isso. Isso era um candeeiro, nós vamos estudar sobre ele e o seu significado, e aqui ele viu 7 candeeiros assim. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Essa foi a visão, mais ou menos, de João, portanto. Tá? Aí você fala assim, nossa, mas que coisa difícil de compreender são essas coisas, não é? Então ele fala aí, no verso 13 de Apocalipse, capítulo 1, ele fala desse candeeiro. Agora, passa aí, abre a sua Bíblia aí e veja no verso de número 20. Ele fala assim, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, olha aí, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o próprio livro de Apocalipse está interpretando o livro de Apocalipse. E Isaías 11 interpretou lá o que são os 7 espíritos de Deus. Então, a regra maior que nós vamos usar em nosso estudo é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. O que são candeeiros? Não tem que discutir. Candeeiros são as igrejas. Por que são as igrejas? Porque Jesus disse que ele era a luz do mundo. E ele mandou que nós iluminássemos o mundo, nós fôssemos luzes também. Então, as igrejas também são luzes para o mundo. Ok, então o que é esse candeeiro? Árvore de luz, e é também árvore de vida. Como vocês viram lá, o candeeiro tem a forma de uma árvore com 7 galhos. E esse é o formato do candeeiro. É uma árvore de luz, e ele é para iluminar a ida lá para o lugar santo, certo? E também é uma árvore de vida, é uma árvore de vida. Então, um candeeiro era a figura de uma árvore com 7 galhos. Luz e vida juntas. Que figura fantástica.
Isso João já tinha dito lá na primeira carta que ele escreveu, no capítulo de número 1, no verso de número 5. Ele fala: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Então, nós temos aqui uma árvore de luz e uma árvore de vida, as duas coisas juntas. Isso nos lembra o jardim do Éden. Então, como é que eu posso tirar Apocalipse, eu tirar o Antigo Testamento do Novo Testamento? Isso é impossível, isso é uma aberração, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E depois eu tenho a queda, certo? E, por fim, quando Adão e Eva comeram da primeira árvore, eles foram afastados da segunda árvore. E a primeira árvore trouxe morte, e a segunda árvore trouxe vida. Isso é importante. E o fato, se você olhar as figuras, são muito interessantes. Aí Deus colocou um anjo lá na entrada do jardim com uma espada, para que não voltassem e comessem da árvore da vida e se tornassem perpetuamente maus, não é? E essa árvore que manteve Adão fora do jardim foi, então, esse anjo que manteve Adão fora do jardim. Isso é uma grande bênção de Deus, porque senão, se ele tivesse comido da árvore da vida, ele ficaria perpetuamente mal, no dizer lá de Gênesis. Então, sendo assim, veja, o que impedia o Adão de entrar de novo no jardim era um anjo com uma espada. Um anjo, a palavra anjo é a palavra para mensageiro, e o mensageiro tinha uma espada. E a figura de espada na Bíblia é a figura da palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, não é? Ela é uma espada mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Então, a mesma espada que impediu o homem de entrar no jardim para não comer e ser perpetuamente mal, agora é a espada de Deus, a palavra de Deus, que nos conduz para a terra renovada, para a nova terra, para a nossa salvação, de novo para este paraíso. Então, a figura é a mesma, a espada. Isso é bastante rico e bastante interessante. Bom, candeeiro e promessa, como é que é isso? Nós temos isso no tabernáculo. Deus incluiu suas instruções lá para a construção do tabernáculo, um candeeiro na forma de uma árvore. Lá em suas instruções ele incluiu isso. E a promessa, nesse formato, estava a promessa de ressurreição da vida. Uma árvore que iluminava para o caminho do lugar santo. O lugar santo iluminava o lugar santo, a entrada do lugar santo. E Apocalipse está totalmente relacionado com o Antigo Testamento, repleto de uma linguagem própria do templo. Então, a linguagem de Apocalipse é uma linguagem do templo, e nós precisamos de entender isso. Zacarias, por exemplo, teve uma visão parecida com a de João, lá no capítulo 4 de Zacarias, no verso 2, nós temos assim: e me perguntou, que vês? Respondi: olho e eis um candelabro, ou um candeeiro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro, ou do candeeiro, como queiram. É a mesma referência, né? Então, quem são esses 7 candeeiros? Essas 7 lâmpadas? Qual o significado? O que são os candeeiros? As 7 igrejas são os 7
candeeiros. Quem diz isso é o próprio João. Pronto, acabou. Nós somos a luz do mundo. E você foi chamado para ser luz do mundo onde você vive. Quem é luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. Mas nós fomos chamados para brilhar com Ele, com a luz dele. E este brilho deve ser visto por meio da sua vida. Eu tenho dito que a única Bíblia que muita gente vai ler durante toda a vida é você. E é assim mesmo. Você é a única Bíblia que muita gente vai ler durante toda a vida. Então, brilhe com a luz de Cristo. Jesus está no meio do candeeiro e ele está no meio da igreja. Por isso, nós devemos brilhar intensamente. Então, quando eu olho para essa figura de Apocalipse, eu vejo que Jesus não abandonou a sua igreja. O texto diz que ele está no meio das suas igrejas. Cada coisa que fazemos na igreja, Jesus está ali, no meio dos candeeiros, no meio das lâmpadas lá. E ele quer saber de tudo o que nós fazemos. Então, um exemplo disso você pode ver na igreja de Éfeso, que estudaremos nos próximos dias, lá nas cartas às igrejas. Qual o problema que existia na igreja de Éfeso? Ela possuía uma teologia correta, ela possuía um elevado crescimento numérico e ela possuía um elevado nível de pureza. E ela possuía forte apego à tradição, mas ela perdeu o primeiro amor. Este foi o erro e o pecado dela. E a advertência que ela recebe no capítulo 2, no verso 5 de Apocalipse, é que se ela não se arrepender, Jesus moveria dela o seu candeeiro. Ou seja, ela deixaria de ser igreja. E é curioso, irmãos, porque a região onde ficava essa igreja de Éfeso, hoje é pântano, é brejo. E não existe nada. E isso é bem triste. Porque se ela não voltasse a esse amor cristão, ela perderia a sua condição de candeeiro. Isso é muito triste. E significa que a única coisa que pode desfazer uma igreja, o que pode dividir uma igreja, é falta de amor. É falta de amor. Mas há muitas outras lições que veremos quando estudarmos lá o capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Por enquanto, nós só estamos vendo que candeeiro é a igreja. E as estrelas lá do capítulo 1, no verso de número 20, são os mensageiros. Os contextos é que vão dizer se esses mensageiros são anjos ou se esses mensageiros são homens. Via de regra, eles são anjos, mas em muitos casos pode ser também o pregador da igreja, o pastor da igreja, o mensageiro da igreja. Pode bem ser isso. Ok, e as vestes que nós temos aí nessa revelação também são muito importantes, porque elas falam que era o sumo sacerdote. O que é o sacerdote? O profeta é aquele que fala ao povo em nome de Deus. E o sacerdote é aquele que fala a Deus em nome do povo. Então, Jesus aí é o nosso intercessor. Como nós sabemos que ele há de interceder por nós em todo o tempo, sempre haverá de interceder por nós. Então, nós temos aí isso visto nas vestes dele. Diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Esse é Jesus. E agora João fala, então, dessa figura que estava no meio do candeeiro. Eu não estou dizendo nada novo ao falar que era Jesus. Ele é descrito como sendo um semelhante ao filho de homem aí. E observe que João poderia chamá-lo de filho do homem, ou filho de homem. E esse foi um título que Jesus atribuiu a si mesmo.
várias vezes. Mas João não faz isso. Ele descreve o Senhor ressuscitado como um que é semelhante a filho de homem. E este era um título especial para os judeus. E ele tem a sua origem no Antigo Testamento. É interessante que aí Jesus Cristo estava já bastante transformado. Ele é visto no seu poder, com as suas vestes de sumo sacerdote e tudo mais, né? Cabelos brancos, né? E tudo mais, né? E depois nós estudaremos ainda esta visão da pessoa de Jesus Cristo. Mas diz aí que no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então, nós temos assim essa revelação. E nós temos uma expressão, figuras que vamos esclarecendo passo a passo, que também é importante, o ancião de dias. Essa figura é tirada do livro de Daniel. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Olha aí. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, João viu o cumprimento dessa profecia do Antigo Testamento. Foi o que ele viu. João viu Jesus que se tornou carne, fazendo-se semelhante a um filho de homem. E agora João focaliza as vestes que Jesus estava usando. E elas têm um significado muito especial para João. O brilho dessa revelação. Diz aí, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse capítulo 1, de 14 a 16. Uma espada de 2 gumes. Então, isso é um símbolo. Ele tinha na sua boca a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ele tinha na mão 7 estrelas. As estrelas, se você olhar no verso 20, são os mensageiros. Então, significa, pastor, colega, que Deus segura você nas suas mãos. Você só pode desempenhar o ministério porque você está seguro pelas mãos de Jesus. Você está nas mãos de Jesus. E é por isso que você pode desempenhar o seu ministério. Nós vamos estudar essa figura de Jesus lá quando estudarmos as cartas, e então essa figura de Jesus vai voltar repetidamente, nós vamos precisar de estudá-la, né? Quando fala das suas pernas de bronze, né? E lá nas cartas fala ao vencedor, falo-ei coluna do meu santuário, né? E o que são essas colunas? São essas pernas de bronze, e nós veremos a relação entre uma coisa e outra. E Hebreus 4:12 mostra o significado dessa figura e desse símbolo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Satanás gosta de nos enganar, levando-nos a pensar que a palavra não tem nenhum poder. A palavra de Deus é poderosa. Satanás é um mentiroso e é um enganador. E como quando um ladrão é parado,
por um policial seria mais ou menos assim, como se o policial apontasse a arma para o ladrão e você fica imaginando se o ladrão vai tentar convencer o policial de que a sua arma não tem bala. Bom, isso seria uma tolice. Mas seria ainda uma tolice ainda muito maior se o policial acreditasse nessa mentira, né? Então, Satanás é um mentiroso. E ele fala que a palavra não tem poder, ele sabe que ela é poderosa. O que deu vida aos ossos secos lá de Ezequiel 37? A palavra de Deus. Foi a palavra de Deus. O que criou a luz lá em Gênesis 1:3? Haja luz. O que criou a luz lá foi a palavra de Deus. Se você ler antes de haja luz, tá? E disse Deus, Vaiomer Elohim, e haja luz. Pois bem, irmão, então a palavra de Deus criou o mundo. A palavra de Deus deu vida aos ossos secos. A palavra de Deus multiplicou os pães lá de Baal Salisa, no livro dos Reis. E se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso de número 7 do capítulo 5, então você tem aí o seguinte ensinamento aí, ó. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Está falando da Trindade, portanto. O Pai, nós sabemos. E o Espírito Santo, sabemos. E a segunda pessoa da divindade é chamado de a Palavra. Bom, se você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho, nós temos lá no princípio era palavra, é o verbo lá, mas o termo mais adequado é palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O termo lá é logos, né? Logos, não é? Então, a palavra era Deus. E por que a palavra criou o mundo? Lá em João, no capítulo 1, diz que está explicado lá, diz que todas as coisas que existem foram criadas por Jesus. E essa palavra, no verso 14, se fez carne e tabernaculou conosco, diz lá no verso 14, habitou entre nós. Então, Satanás é um mentiroso e a palavra é poderosa e ela pode transformar vida. Ela pode dar salvação. E é a palavra que nos salva. Então, a palavra de Deus é preciosa e é de grande valor. Então, é isso. Ok. Antigamente, ano após ano era oferecido sacrifício. Agora, de uma vez por todas, Jesus morreu pela sua igreja. Antigamente, com sangue de bodes e bezerros. Agora, por meio do seu próprio sangue, sangue de Jesus. Antigamente, em um templo feito com mãos humanas. E agora, um templo feito no próprio céu. É lá que Jesus ofereceu, entrou para oferecer o seu sacrifício. E depois, antigamente, pelos pecados do povo, a nação. E agora pelos pecados de pessoas de todo o mundo. De todo o mundo. Isso é muito importante. E você se lembra o que aconteceu com Jesus na cruz? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o véu que separava os homens de Deus, o véu que impediu os homens de entrar na presença de Deus. Então, a morte de Jesus mudou isso, e ela resgatou e ela rasgou o véu que separava. E Jesus foi o grande sumo sacerdote que acabou com aquilo que nos separava de Deus. É por isso que ele se apresenta com essas vestes. Então, qual foi a reação a essa revelação? João diz aí de forma clara: quando vi, caí a seus pés como que morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas,
eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é importante, irmãos. João era amigo de Jesus. João era apóstolo. Mas quando ele viu Jesus na sua glória, ele caiu como que morto. Uma coisa parecida aconteceu com Isaías lá no capítulo 6, quando ele teve aquela visão da presença de Deus. E ele viu lá anjos que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 eles cobriam os pés. Ora, anjos que assistem na presença de Deus, anjos do céu, não têm pecado, são seres perfeitos do ponto de vista de santificação. E eles cobrem o rosto diante de Deus. Agora, irmãos, imaginemos nós. Como é que podemos comparecer diante de Deus? João caiu como que morto. Nem se você olhar, Isaías disse assim, ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Jacó, lá em Gênesis, quando ele teve aquela visão da escada, ele disse, aqui é a porta do céu, Deus está aqui, e eu não sabia, e ó, fugiu de lá. E a mesma coisa nós encontramos em Daniel, quando teve aquela visão do Senhor, ele caiu e como que morto também, ficou sem forças até para respirar. Então isso é muito importante. Como é que o homem pecador pode comparecer à presença de Deus? Não fosse pelas vestes que o Senhor lhe traria. Não poderia. Bem, se você lembra do livro de Zacarias, lá o sumo sacerdote Josué se apresentou diante do Senhor com vestes sujas. E então o Senhor mandou tirar aquelas vestes e deu-lhe uma veste adequada do sacerdote, uma veste branca, pura, linho puríssimo. E se você se lembra do capítulo 19, no verso 8 de Apocalipse, lá está dito que essas vestes são os atos de justiça do crente. Justiça de Cristo, que são colocadas, que é colocada na nossa vida, não é? Ele nos vestiu com vestes brancas, atos de justiça. Claro que isso não tem que ver com roupa, isso também é só símbolo. Significa que toda a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. E todo o nosso pecado foi colocado na conta de Cristo. De tal forma que quando Deus olha para nós, Ele vê em nós uma vida tão santa e tão pura e tão perfeita quanto a de Jesus. E quando Ele olhou para Jesus na cruz, Ele afastou-se de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus orou. Então, irmãos, todo o nosso pecado foi colocado na conta de Jesus e toda a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Essas são as vestes brancas. Lá na frente nós vamos considerar isso, mas lembram-se que, primeiro, dentre os seres criados, só o homem não se sente adequado, tem vergonha de se apresentar como é. Ele precisa de vestir roupas por causa dessa vergonha. Nenhum animal e nada da criação precisa disso. E estejam lembrados de que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam na presença do Senhor antes do pecado. E quando Deus nos restaurar, significa dar a forma que tínhamos quando novo, não sei como será a questão das vestimentas, mas é possível que também não tenhamos vergonha de nos apresentar tal qual nós fomos criados. É bem possível. Quando chegarmos lá, estudaremos isso também, não é? Você vê que o livro de Apocalipse é muito prático, é muito interessante, é Jesus falando ao nosso coração. Quais as ramificações disso? E nos versos 19 e 20 que nós temos aí.
as ramificações da revelação. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto, aí olha, para não deixar com dúvida, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, mistério. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Possivelmente os pregadores, os pastores, os líderes religiosos daquela igreja. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, a luz do mundo. É isso que nós somos. Então, de forma bastante clara, aí a Bíblia interpretando a Bíblia. As 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Essa é a interpretação lá dada pelo próprio autor. E observe que cada uma das 7 igrejas tem um anjo designado. A palavra anjo vem da palavra grega que significa mensageiro. É sempre o contexto que nos diz se o mensageiro é humano ou se é divino. E na maior parte do livro de Apocalipse, quando vemos anjo, é um mensageiro sobrenatural. E isso poderia ser o caso aqui. Ou aqui também poderia referir-se a mensageiros humanos, como pastores e professores dessas igrejas. Particularmente, eu estou inclinado a pensar que aqui sejam os pastores, que estão nas mãos de Deus. E eles só fazem o ministério deles, só cumprem o ministério deles, porque eles estão seguros pelas mãos de Jesus. Eles são especialmente protegidos por Jesus Cristo. Ok? Então, agora o Senhor se identifica, Jesus se identifica nesse quadro aí que ele apresenta de si mesmo. Então, ele é aquele que vive no Antigo Testamento. Um dos títulos regulares de Deus é Elohim Haim, o Deus vivo. O Deus vivo. E todos os outros deuses do mundo antigo estão mortos, ou estavam mortos. E eles eram ídolos inanimados de madeira e de pedra. Igualmente, todos os deuses de homens modernos estão mortos. Mas Deus, o nosso Deus, é o Deus vivo. Jesus diz aí, tem as chaves do reino. E ele tem autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte quando ressuscitou. Estudaremos isso nas cartas lá. E a morte já não tem poder sobre ele. E foram abertos os portões da sepultura, de forma que ele pode conceder vida eterna a todos que se achegam a ele. É disso que nós estamos falando. Este é o quadro de Jesus. Essa é a importância do Antigo Testamento para entendimento do livro de Apocalipse. E essa é a apresentação do livro. Este livro foi recebido por João e é a revelação de Jesus Cristo para os crentes que estavam sofrendo e para conforto desses crentes. Então, é disso que tratamos nessa noite. Que Deus nos abençoe, que isto conforte nossa alma e seja útil para o nosso ministério saber que nós estamos seguros nas mãos de Jesus e que Jesus se acha no meio da igreja. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.